Bem-vindos a mais um Católico Cê Sabia, Padre Felipe Neco. Padre Renan, uma alegria estar com vocês de novo nessa nova semana. Aqui já começando o mês de agosto, segunda-feira, 3 de agosto, tivemos ontem a celebração em memória, pedindo pelos sacerdotes, né, ainda que a memória própria é amanhã, do Cura d'Ars, de São João Maria Vianney, mas ontem já tivemos a celebração. Eu celebrei, já voltei também à ativa, já ontem eu celebrei na paróquia São Grato, onde estamos ajudando nas missas das 11 horas da manhã. Então retornamos já com a celebração, foi pouquinha gente, tinha mais 7 pessoas só, assim, foi meio em cima da hora, no sábado que eu decidi, vou fazer a missa, não vou celebrar a missa, então decidi, vamos celebrar a missa. Então chegaram pouquinhas pessoas aí, uns casais só, com as crianças, mas foi uma bonita celebração, pedindo também por todos os sacerdotes. Também, hoje está saindo a notícia, imagino já que muitos já têm visto, do Papa Bento XVI, não, sei que algumas vezes as notícias podem ser um pouco mais exageradas e tal, mas parece que sim, não está bem. Também veio notícias de alguma de fora, claro que com um teor menos, talvez assim, de fim da vida, mas sim, você vê que é uma pessoa idosa e qualquer coisinha pode já, intensificar ainda mais. Se não me engano, ele vai fazer 94 anos esse ano. Então, sim, 94 anos são bastante anos. É para qualquer um, né? Então, pedi também por ele, pelo grande Papa Emérito Bento XVI, por sua saúde também, colocá-lo aqui também, pedindo aí a cada um de vocês, ouvintes do Católico Cê Sabia, essa intenção também de suas orações nessa semana. Aqui a semana passada foi, ainda em ritmo de descanso, de recuperação, foi como aquela última semaninha nossa, em que já não sentíamos nada concretamente, eu pelo menos não sentia nada concretamente, mas é aquele período de, realmente para curar e não poder transmitir mais, que mais ou menos terminou na quinta, sexta-feira, e já no domingo, eu pude celebrar, como eu comentei, aí a celebração da missa dominical aí para algumas pessoas, mas agora já, essa semana queremos voltar ativa, né? Queremos já voltar às nossas visitas com as famílias, ao nosso sequence com as famílias. Já curado, já não precisam ter medo já agora. Já podemos já visitar. Então essa vai ser a ideia um pouco, não? Essa semana eu vou estar dedicando já novamente aí. Ainda não me organizei para essa semana, mas sei que já tem aí um pedido para conhecer a Teresa, do Wagner e da Jéssica, que nasceu, eu creio que já vai fazer 2 meses, creio que nasceu em maio. Nossa, que rápido passa. Mas conheci a Tereza, já falou que vai ver se me convida essa semana para dar um pulinho ali, está aqui pertinho de casa, do seminário, mas vamos ter a oportunidade também de ir organizando outras visitas que também ficamos devendo por aí nessas 3 semanas aí, que não se concretizam ao fim e ao cabo. E você, Padre Renan? Eu, com a graça de Deus, estou indo também muito bem, graças a Deus, de saúde, e nessa fase já final, né? Então, Hoje é segunda-feira, né? Hoje completo os meus 15 dias de isolamento, então já estou liberado pelo Ministério da Saúde também. E na quarta-feira, graças a Deus, estou indo para nosso seminário de Arujá, em São Paulo, dirigir os exercícios espirituais que eu tinha comentado, né, na semana passada. Vou dirigir os exercícios espirituais para os nossos irmãos postulantes e noviços lá, peço suas orações. E voltamos na ativa, né? Eu volto já com 8 dias de pregação e depois na próxima semana, com a graça de Deus, em Joinville também, terminados os exercícios, né? Ali pelo dia 15, por aí, já estou indo a Joinville para continuar o meu trabalho. Eu faço parte da pastoral vocacional, seja aqui da congregação dos Legionários de Cristo, seja também colaboro um pouco na Diocese de Joinville, onde eu trabalho, na pastoral vocacional de lá, da Diocese. Então esse mês de agosto é um mês muito intenso. Deus permitiu que essa intensidade fosse provada, porque é um mês vocacional, mas um mês vocacional muito particular, seja porque não podemos ter nenhum tipo de encontro, né, devido à pandemia, seja porque eu mesmo estou me recuperando de um tempo de crise e posso voltar nativa, mas uma volta gradual, né? Não pode ser como antes. A minha médica me proibiu jogar futebol, imagina só, Padre Felipe, ficar 2 meses sem futebol, porque temos que recuperar plenamente o pulmão para que não dê problemas graves no futuro, né? Então, tá complicado. Graças a Deus não tem nenhum problema, porém ela quer que o pulmão seja completamente recuperado. Então, ainda temos que fazer repouso, né? Não posso fazer esportes intensos como o futebol, que eu gosto tanto, né?
Falei para ela que eu ia engordar assim, mas ela falou que tem outra solução, que é fechar a boca também, que daria. Isso, né? nem fala, nem Vamos fala. tentar, né? Eu cheguei no meu máximo ali, meu peso. Não vou nem aqui falar aqui para o povo não se assustar, mas eu amanhã também já começo. Tem que fechar a boca, tem que dar uma diminuída. Hoje de manhã acordei assim meio com dorzinha, assim, meio. Eu falei, não, tem que diminuir de peso. Vou começar, uma hora tem que começar, né? E também com toda essa, pois, o tema do corona, que não podemos fazer muito esporte nem nada, então sim, fica limitado também esse aspecto. Então temos que fechar realmente a boca para poder dar uma diminuída e o peso sempre temos que estar cuidando, né? Eu estou bastante acima do peso, então é uma realidade também que temos que cuidar também para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e para poder servir melhor as almas também. Né? Com certeza. A gente já percebeu, desculpa, a gente já percebeu que a natureza não perdoa, né? Deus perdoa sempre, mas a natureza não perdoa, então temos que cuidar da saúde, porque esses tempos de isolamento aqui pela Covid nos fez pensar muito também como é importante cuidar da própria saúde, né? Então, efetivamente, a saúde é um tema importante. A alma é mais importante, porém o corpo também é importante, porque se a gente não cuida do corpo, a gente não pode fazer nada. Então, complicado, temos que cuidar também da nossa saúde. Eu acho que foi um aprendizado para nós essa semana, né? E o Padre Renan, como falou, não, ele está indo, né, nessa quarta-feira. Nós vamos fazer uma gravação dupla. Hoje gravamos esse episódio. Amanhã eu gravo a minha parte, para não deixar assim, o povo como muito tempo sem nada, porque ele vai ficar até o dia 16, 17, que ele volta mais ou menos. Então, vamos fazer gravação dupla. Hoje gravamos um, amanhã gravamos outro. Já vou subir hoje e amanhã os dois, e já deixo aí material para vocês aí escutarem, refletirem e rezarem para essas 2 semanas, mais ou menos, que vai estar fora, praticamente 2 semanas. E, como ele falou, ele vai estar indo para Arujá, para São Paulo, onde nós temos o nosso noviciado, e aí vão ter também as profissões religiosas. Temos um grupinho, não sei se são 2 ou 3, que professam seus primeiros votos, seus votos religiosos depois desses 2 anos de noviciado. E os que recebem o uniforme depois de um período de candidatado, que chamamos de postulantado, que eles vão discernindo essa entrada na congregação, que foram de quase 6 meses, começaram em janeiro, então agora eles receberão também a batina, o uniforme legionário. E nós também desde janeiro, já estamos aqui, passa rapidíssimo, já estamos desde janeiro já gravando os programas, já passamos 7 meses de gravação, impressionante, e aqui seguimos, né, no episódio 27, 6, já nem sei, já me perdi um pouquinho, mas por aí estamos e seguimos firmes aqui gravando. E qual é o tema de hoje aí, Padre Renan? Muito bem, então hoje vamos fazer uma reflexão, né, já tivemos temas polêmicos, temas doutrinários, temas de meditação, temas espirituais. Hoje é uma reflexão, eu queria propor a você, do Católico Você Sabia, queria propor a você uma reflexão sobre o que significa ser cristão no mundo de hoje. Né? Eu titulei esse trabalho que eu preparei, o drama de ser cristão no mundo de hoje. Né? Drama no sentido que certamente o cristão vive numa luta, né? Num combate no mundo de hoje contra forças espirituais, sem dúvida, né? Mas forças espirituais que também estão agindo em muitas pessoas, né? Política, sociedade, na mesma religião, na mesma igreja. Então, ser cristão hoje é uma luta, é um desafio, é um drama, e nós temos que refletir um pouquinho sobre o que significa isso, né? E a causa, Padre Felipe, dessa reflexão é justamente um artigo que eu li no site do Padre Paulo Ricardo. Estou fazendo propaganda de novo, olha só, eu vou ter que falar para ele que ele tem que fazer uma propaganda nossa. Também quero até pedir desculpa aqui, que agora que você falou me lembrou, que da outra vez que a gente falou do Padre Gabriel Vilaverde, eu falei Valverde. Valverde, o Martim Valverde. Mas é Padre Gabriel Vilaverde, que também é um super sacerdote que acompanha nas redes, não conheço pessoalmente, mas tem estado na frente de batalha nesse drama da vida cristã também. O Padre Gabriel Vilaverde. Então, no site do Padre Paulo Ricardo apareceu um título, um artigo sobre a perda Já viram vocês que a Basílica de Santa Sofia, na Turquia, foi transformada em mesquita? Então, tem um artigo lá no site do Padre Paulo Ricardo sobre isso, e eu queria refletir um pouquinho. Algumas ideias tomei de lá, outras ideias também de reflexão de alguns dados que eu busquei, fiz uma pesquisa, né? Mas o tema é esse aqui. Perdemos a Basílica
cristã de Santa Sofia e o que significa isso para nós no nosso mundo de hoje, né? Vamos refletir um pouquinho sobre o ser cristão no mundo de hoje. Antes de começar a entrar no tema, eu busquei algumas informações e diferentes sites variam as informações de dados do cristianismo no mundo, mas nós podemos talvez colocar como base de denominador comum em geral, né? Estamos falando de aproximadamente, ainda o cristianismo é a maior religião do mundo, com aproximadamente 2,2 bilhões de adeptos no mundo, cristãos em geral, né? Enquanto a segunda é o islamismo com 1,6 bilhões. Estamos estimando a população mundial em 7 bilhões de habitantes, então dos 7 bilhões estamos falando que aproximadamente 2,2, 2,3 são cristãos, é a maior religião no mundo. São dados que, por um lado, nos mostram que outras religiões estão crescendo, sobretudo o islamismo, né? Estão crescendo muito, e isso nos pode causar certo desânimo. Por outro lado, o fato de ver que os católicos ainda somos a maioria nos anima, né? Nos dá esperança. Agora, quando a gente olha, e esse é o fator principal de eu ter preparado esse tema, né? A gente olha por um lado que, inclusive no Brasil, os católicos são a maioria. Porém, quando você olha para a nossa sociedade, parece que os dados não coincidem muito com o que se está dando nesses números. Então, o que está acontecendo? É a pergunta que eu me fazia. O que está acontecendo? Porque os números falam uma coisa e depois na vida real acontece outra, né? Talvez porque nós vemos católicos, que se dizem católicos, e que, no entanto, defendem o aborto como o direito da mulher, católico que defende a união livre, a união homossexual, católico que não vai na missa no domingo e não se confessa, porque nem passa pela cabeça que isso é um pecado e é um pecado grave, católico que pega o casamento caso dê certo, e se não der certo se separa, não tem nenhum problema, católico que usa métodos de esterilização ou métodos de fecundação artificial, tantas outras coisas que você fala onde está a verdadeira fé católica nesses que se dizem católicos, né? Então, a gente vive num mundo onde efetivamente os números de católicos são ainda a maioria, mas depois na vida você vê outra coisa, né? Como eu falei para vocês, a motivação do tema de hoje, o drama de ser católico no mundo de hoje, a grande inspiração para tratar esse tema foi o artigo no site do Padre Paulo Ricardo, onde ele refletia sobre a perda da Basílica de Santa Sofia, que foi transformada em mesquita pelo presidente turco. No artigo, o Padre Paulo explica o nome da Basílica, né? Eu mesmo tenho que dizer que sim, tinha lido e escutado já sobre o nome da Basílica, mas não estava tão fresco na minha mente, até me surpreendi quando eu li, né? Porque você fala Basílica de Santa Sofia, qual é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça? Uma santa que viveu no Oriente, alguma coisa dessa, né? Cujo nome é Sofia. E, no entanto, Sofia em grego significa sabedoria, e se trata, portanto, de uma basílica dedicada à santa sabedoria, e nós sabemos que a sabedoria de Deus, a sabedoria encarnada, é Jesus Cristo. Portanto, o nome da basílica cristã, antiquíssima, do Império Bizantino, é a Basílica de Santa Sofia, da Santa Sabedoria, portanto uma basílica dedicada à segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Claramente podemos ver o valor simbólico enorme que cai sobre nossas consciências ao perceber que nós perdemos realmente foi Jesus Cristo. Inclusive o Padre Paulo Ricardo diz ali, né, naquele artigo, no fundo nós perdemos a Santa Sofia faz muito tempo, não foi agora, porque faz tempo que nós perdemos Jesus Cristo da nossa sociedade. Claro que estamos falando de um símbolo, né? Mas um símbolo que nos faz pensar muito. E é o que eu queria hoje convidar você, ouvinte do Católico Se Sabia, a pensar na realidade que nós estamos perdendo Jesus Cristo da nossa sociedade. Perder o templo dedicado a Jesus Cristo nos deve fazer pensar no drama que é para nós hoje viver a realidade de que nossa sociedade não está perdendo só um templo de tijolo e cimento, mas estão tirando da nossa sociedade o próprio Jesus Cristo. Esse programa então quer ser uma chamada de atenção àqueles que nos escutam, que são católicos e que percebem no mundo de hoje, percebem na nossa atualidade, como em realidade, por mais que os dados dizem outra coisa, hoje nós somos minoria.
Dom Henrique dizia em uma entrevista, vamos citar depois mais completo, que nós não temos que pensar que somos a maioria, porque não somos. Inclusive ele usa uma expressão, é melhor que o católico baixe a bola, porque nós já não somos a maioria, né? Ainda entre os católicos, a experiência de Jesus Cristo já não é muitas vezes real. Nós somos católicos de nome. E se por um lado o programa quer chamar a atenção daqueles que somos católicos hoje, porque o queremos ser de verdade, por outro quer ser uma motivação a não desistir, sabendo que somos a maioria e agora mais do que nunca temos que confiar a maioria de nome, e agora mais do que nunca temos que confiar nas palavras de Cristo. Eu venci o mundo, eu estou com vocês todos os dias. Portanto, esse é um pouquinho o objetivo desse episódio de hoje. Uma motivação, aqueles de nós, o Padre Felipe acompanha diversos grupos, eu acompanho diversos grupos, e a gente vê que existe uma perda do sentido do pecado, perda do sentido do sagrado, perda do sentido da verdadeira fé cristã, inclusive entre os nossos católicos. Porém, existe ainda muitas pessoas, não vou dizer a maioria porque não é a maioria, mas existem pessoas que sim vivem a realidade da vida de graça, a luta contra o pecado, a busca da santidade. É sobretudo para esse programa de hoje, para motivar, sabendo que Deus está do nosso lado, que não podemos desanimar, e que nós somos chamados a levar adiante a fé católica, esse nome de Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo presente no mundo. Padre Renan, essa é uma... Apesar que você tocou ainda temas até bem importantes aí, temas que são polêmicos e que pois, não é o tema em si, em concreto, que vamos entrar, mas sim é uma realidade que pois, realmente encontramos aqueles católicos que querem viver a sua fé e que se encontram com uma grande dificuldade, infelizmente até mesmo dentro da igreja, não? Que talvez seja realmente o mais triste de encontrar jovens, famílias, né? Quando famílias que querem ser famílias numerosas encontram às vezes dentro da própria igreja pessoas que falam, você não tem televisão em casa, pessoas que querem viver a realidade do seu matrimônio, da sua fé, da sua pureza e tudo, e encontra empecilhos, obstáculos dentro da mesma igreja muitas vezes, né? Então isso é uma dor também para essas pessoas, né? É uma dor poder encontrar dificuldades na vivência da sua fé desde dentro, né? O que acontece é que nós percebemos que o nosso mundo, nossa sociedade está ficando muito cega aos valores cristãos, né? Santo Tomás diz que a cegueira da mente está associada aos vícios carnais, especificamente ele fala da gula e da luxúria, que esses vícios nos cegam a mente. Nós vemos em 1968 como se deu uma revolução no mundo chamada Revolução Sexual, né? O drama de ver os jovens que saíram na rua para manifestar pedindo aos adultos que eles deixassem em paz, fazendo o que eles quisessem, de ver o sexo, que deixassem de ver o sexo como algo negativo. Claramente é uma visão muito redutiva, né? Porque pelo menos a igreja nunca viu o sexo como algo negativo, mas isso é outro tema, né? Era o que eles pediam. Pediam que entendessem o mundo jovem que sofria pressão, e para liberar essa pressão, essa tensão, ou eles faziam sexo ou eles faziam guerra, né? O famoso lema, faça sexo e não faça guerra, paz e amor, né? Após isso, essa revolução sexual, 1968, após isso, ideologias de todo tipo, ideologias do tipo feminismo e LGBT estão ganhando força e destruindo nossa sociedade. E é importante notar que ideologias são ideias que são colocadas como verdadeiras, mas que na sua base existe um engano, uma mentira. Então o que acontece com o feminismo? É uma ideia que é colocada como verdadeira, a mulher tem que ser libertada, a mulher tem que crescer, a mulher tem que mostrar o poder que tem realmente em si. Isso é uma verdade grandiosa, a mulher tem que fazer isso, a mulher tem uma grandeza, a mulher tem um dom, a mulher tem uma coisa que o homem não tem, a força, a sensibilidade, o dom de ser mulher. Mas claro, na base dessa verdade está uma mentira. Como a mulher tem que fazer isso? Saindo na rua, deixando a família, deixando a casa, deixando o trabalho, deixando o marido com os filhos, fazendo o que ela quiser,
se destrói a família, se destrói a sociedade, se invertem os valores. Se prega a igualdade de sexo como valores, quando no fundo os valores são invertidos. Claro, nem precisa falar, Deus é um estorvo para essa sociedade, né? Porque a religião tem que ficar fora. Deus tem que ficar fora. Eles mesmos são os próprios deuses. Aí você vê, por exemplo, fatos como na China, o que está acontecendo hoje, né, na atualidade, é que o presidente está pedindo para os católicos tirarem as imagens cristãs das suas casas e colocar a imagem de Mao Tse Tung, e colocar a imagem do próprio presidente, né? Isso está notificado, é um fato. O que acontece? Porque, claro, a religião estorva, a religião atrapalha, Deus atrapalha. Antigamente se fazia isso de modo muito escondido. Hoje, como o mundo está cego e como o mundo não consegue ver, podem fazer de modo descaradamente aberto e a sociedade não percebe. Então a pergunta que eu faço é, claro, então significa que a gente tem que entrar em desespero porque já não tem valores, o mundo está cego, o mundo não está percebendo que a sociedade está destruindo. Então temos que entrar em desespero? A pergunta que nos resta fazer é, o que nós temos que fazer? Desesperar porque estamos caminhando para o fundo do poço? Porque tem pessoas que pensam isso. Ah, padre, o mundo já não tem salvação, sobretudo os mais antigos, né? Ah, padre, o mundo já não tem salvação. Ah, padre, é o fim do mundo, é o fim dos tempos, porque tudo de ruim está acontecendo, etc, etc, etc. Eu acho que não. Eu acho que não é para se desesperar. O que nos resta é renovar e reavivar a nossa fé. E esse é o objetivo, como eu falei, desse episódio de hoje. Falar para você, católico, que o que nós temos que fazer hoje é renovar a nossa fé. É reavivar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Hoje, só a fé nos permite ver para onde vai caminhando o nosso mundo. Nossa inteligência também vai caminhando escurecida, porque, como dizia Santo Tomás, os vícios escurecem a inteligência. A fé é o que nos permite ver ainda algo com esperança. Um pouco de esperança que nos resta, só nos dá a fé. Temos católicos, como foi dito, temos famílias, temos cristãos de verdade. E tomara que você que nos escuta hoje seja um deles. Tomara que você que nos escuta hoje seja um desses católicos que percebe para onde vai caminhando o nosso mundo e quer fazer diferente. E quer marcar a diferença nessa sociedade. Nós temos católicos que percebem o drama de ser católico hoje e viver a virtude da castidade no namoro, mesmo sendo ridicularizado pelos amigos, na faculdade. Nós temos católicos que lutam contra o mal da pornografia e da masturbação, que tanto tem feito estrago na sociedade, e causa uma adição a esses males que matam o que é o amor verdadeiro. A pornografia tem estragado o que é o amor verdadeiro. A pornografia tem estragado a dignidade da mulher, a dignidade do homem, a dignidade do ser humano. E esses vícios têm causado tanta adição que tem estragado tudo isso na sociedade. E nós temos católicos que percebem isso, que lutam contra esses vícios, que lutam contra esse drama. Que percebem o mal que faz à sociedade, ideias como a igualdade do gênero, o feminismo, o direito ao aborto e outros. Temos católicos que percebem que o mundo está perdendo a Jesus Cristo e querem levar Jesus Cristo no mundo. Então, voltando à ideia do padre Paulo Ricardo, que tristeza para nós católicos, perdemos a Basílica de Santa Sofia. E o padre Paulo dizia, e eu repito aqui, na realidade, a Santa Sofia já está longe da nossa sociedade faz muito tempo. Pelo menos, 1968, entraram muitas ideologias tirando essa presença da santa sabedoria no meio de nós. Cabe a nós hoje não ficar pensando tanto no templo, no tijolo que nós perdemos e que virou mesquita, mas na pessoa de Jesus Cristo. E essa pessoa, assim, independentemente de que se aquele templo vai voltar ou não a ser católico um dia, mas a pessoa de Jesus Cristo tem que voltar a estar presente na sociedade. E isso depende de você, que nos está escutando, que tem essa consciência do drama que é ser cristão no mundo de hoje, que é ser cristão, acreditar em Jesus Cristo, no mundo que já não acredita em Jesus Cristo. É remar contra a corrente, em definitiva. Faço uma pausa aqui, porque acho que é providencial, eu não tinha pensado, me veio agora na mente, né, o Espírito Santo. Eu acho que é importante pensar no Evangelho de hoje, porque efetivamente nós estamos remando contra a corrente e às vezes Jesus Cristo no mundo de hoje nos convida a caminhar.
caminhar colocando a confiança nele. Mas aí a água começa a balançar, eu começo a sentir um vento forte e começo a afundar. Porque meu amigo fala isso, porque o outro fala aquilo, porque falam que você é bobo pensar nessas coisas, você ainda acredita nisso, isso é história de avós, você... Então eu começo a afundar e parece que eu estou afundando, mas é Jesus Cristo quem me dá a mão e fala, tem de coragem, eu estou com você. Então acho que o evangelho de hoje, segunda-feira, o evangelho sobre Pedro que caminha sobre as águas, nos pode ajudar também a refletir. É providencial, não tínhamos programado, mas o evangelho de hoje nos ajuda a refletir sobre o que estamos vivendo no mundo de hoje, né? Então esse programa, como eu falei, é para animar você que é um desses católicos. Nós perdemos a santa sabedoria? Na realidade faz muito tempo que a Santíssima Sofia, a sabedoria, está longe desse mundo, mas eu acredito e sigo acreditando nela, sigo acreditando na sabedoria, sigo acreditando e quero com a minha vida, meu testemunho, voltar a vê-la presente no mundo. Amemos, portanto, meus queridos ouvintes do Católico Se Sabia, amemos a vida, amemos a família, amemos os valores que a fé cristã nos tem ensinado e tem colocado como base da sociedade, o ser humano, o matrimônio, o homem e mulher, amemos todos esses valores. Amemos a dignidade de ser pai, de ser mãe, com tudo isso que significa, olha os ataques midiáticos agora, né? Não vou falar, mas a Natura, entre outras questões, né? O programa do Dia dos Pais da Natura. Amemos a família como plano original de Deus, amemos a virtude, a capacidade de renúncia, de sacrifício, de abnegação. É um convite o programa de hoje para voltar ao valor que tem tudo isso. Quem hoje pensa em sofrer por amor? E nós, como católicos, estamos chamados a valorizar o sacrifício, a renúncia para viver uma virtude por amor. Não somos masoquistas. Somos pessoas que amamos um Deus que primeiro morreu por nós. Amemos a renúncia, o sacrifício e a abnegação quando por trás disso existe um valor maior que é o amor. Amemos, portanto, a virtude que significa me controlar tantas vezes, me sacrificar, mas por amor, porque o amor é o maior de todos os dons que existe e está presente na sociedade e depende de nós que não se perca. E, Padre Renato, sobre esse aspecto, eu gosto muito, especialmente quando comento para os casais e quando comento nas bodas, quanto é necessária essa virtude do sacrifício. Não o sacrifício pelo sacrifício, senão porque o amor exige sacrifício, o amor exige renúncias, o amor exige, muitas vezes, deixar aquilo que eu quero, que eu gosto, para o bem, para o melhor do meu próximo. E mais se é meu esposo ou minha esposa, se são meus filhos, se são meus pais. E sim, a vida cristã, o sacrifício, a renúncia, o sacrifício é algo primordial na vida cristã. E outra vez, não porque somos sadomasoquistas e buscamos o sofrimento, não, porque queremos amar. E queremos amar mais, queremos amar melhor, e o amor exige sacrifício, o amor exige renúncia, o amor exige entrega. Estamos já caminhando para o final e claramente nos pode apresentar agora na mente uma motivação muito grande por ser católico de verdade, porque disso se trata, né? Claro, Padre, eu quero transmitir essa experiência de intimidade, de amor, testemunho de Jesus Cristo ao mundo, e o Senhor falou, e depende de mim, temos que voltar, etc. Eu estou muito animado, muito animada, mas o Senhor não falou ainda como, né? O que eu posso fazer? Então aqui vão ter muitas coisas, depois busquem o Padre Felipe, me busquem a mim, e a gente com certeza está disposto a escutar suas lutas. Porém, eu vou falar aqui de 3, porque nós estamos falando de uma sociedade que perdeu ou que está perdendo Jesus Cristo, né? A santa sabedoria. A verdadeira santíssima sabedoria está longe da nossa sociedade hoje, mas existem poucos como vocês que ainda querem fazer presente essa santa sabedoria no mundo. Então, 3 coisinhas básicas, dentre as muitas que a gente pode ajudar depois. Qualquer episódio do Católico Se Sabia, você pode encontrar muitas coisas para te ajudar a ser um bom católico. Porém, vamos falar aqui de 3. O primeiro, sem dúvida, é rezar, né?
se não descobrimos a beleza de estar com Deus, claramente nós vamos buscando outras belezas no mundo, né? Eu sempre falo para as pessoas que o nosso coração, ele sempre está buscando, vamos usar a palavra prazer, para ir mais de encontro ao que o mundo prega, né? O mundo prega a felicidade como prazer. Então vamos usar a palavra prazer, ou compensação. Satisfação. Satisfação, acho que é melhor. Compensação, satisfação, né? Nosso coração sempre busca uma satisfação. Eu encontro plenamente essa satisfação em Deus, na oração, na Eucaristia, na vida espiritual. Como eu não busco Deus, como eu não busco essa satisfação em Deus, o meu coração vai buscar em outros lugares, obviamente. E o mundo nos oferece muitas satisfações passageiras, tá? A gente já falou disso quando tratamos sobre a felicidade. O mundo oferece muitas satisfações passageiras. Porém, a única satisfação plena só podemos encontrar na nossa vida em Deus. Então, se o nosso coração está cheio de Deus, essas compensações, essas satisfações passageiras, não vamos andar buscando, porque eu já me sinto pleno, realizado. Quando na minha família Deus está em primeiro lugar, eu não preciso buscar outras coisas para minha família, outras satisfações. Sim, viva, tranquilo, cada um faz o que quiser. Não preciso, porque nós estamos felizes. E quantas famílias vivem feliz a sua condição de família cristã, porque coloca Deus em primeiro lugar. Então, claro, rezar, a oração sempre é o primeiro, para que no nosso coração esteja Deus presente. Também tem todo um episódio do Católico Se Sabia sobre a oração, podem voltar ali, né? Segunda coisa que eu acho que é importante no mundo de hoje é aceitar os sofrimentos que Deus permite, que a vida me coloca, para unir-me à paixão de Nosso Senhor. Também tem um episódio do Católico Se Sabia sobre a cruz, sobre o sofrimento. Olha o galo cantando já, né? Então, acho que é importante voltar ali, pode ajudar também, né? Aceitar o sofrimento da vida e as dificuldades da vida, essa vida passageira rumo ao céu, unindo a paixão de Jesus Cristo. Quando eu me desespero diante de uma cruz e busco libertar-me dessa cruz, esqueço de olhar para Jesus Cristo crucificado. Minha paz eu encontro no meio da dor quando descubro que tem um homem, e esse homem é a sabedoria feito homem, que sofreu antes por mim, que me ajudou a sofrer, que me ajuda a sofrer, porque ele sofreu antes. Ele sabe como vencer o sofrimento, porque ele já venceu, então ele me ajuda. Então o sofrimento da vida se trata de aceitar unindo-me a Jesus Cristo. Então eu tenho motivo para aceitar essa luta, esse combate no qual todos os cristãos estamos imersos, né, no mundo de hoje. E uma terceira, isso sobretudo para os casais, sobretudo não, especificamente para os casais, né? Uma dica, eu também tomei ali do site do Padre Paulo Ricardo, que ele coloca, né, nós católicos, o que nós podemos fazer? Olha, vocês que são casais católicos, o que vocês têm que fazer é ter filhos. O que vocês têm que fazer é abertura à vida, esse dom maravilhoso que Deus nos deu. Talvez eu digo que não existe realidade mais sagrada no mundo do que a vida humana. E Deus colocou a sexualidade e colocou a vida humana como fruto de uma atividade sexual, de uma relação sexual. Então, a sexualidade, longe de ser um problema ou uma coisa suja, é uma realidade maravilhosa que Deus colocou no mundo para a geração de uma vida, e a vida sendo a coisa mais sagrada que existe. Então, por que banalizar o sexo? O sexo tem que ser visto como algo grandioso, maravilhoso, sempre dentro do plano de Deus, que é a geração da vida, e portanto dentro de uma estrutura que é o matrimônio. Por isso eu digo, casais católicos, o que a gente pode fazer para fazer Jesus presente no mundo? Tem que ter filhos, não limitar o ato sexual a mero prazer. Claro, educar os filhos na fé. Parece algo fora do nosso tema, mas é que os cristãos estamos cegos, estamos evitando ter filhos, e outras religiões como os muçulmanos, por exemplo, estão conquistando o mundo. Na Europa tem cidades tradicionalmente católicas, onde hoje a maioria é muçulmana. Inclusive na Europa tem cidades onde se tem feito manifestações para tirar símbolos religiosos, para tirar crucifixos. Foram tirados crucifixos dos lugares públicos porque não querem ofender a população muçulmana, que é a maioria. E cidades tradicionalmente católicas da Europa
Então, claro, o que está acontecendo? Os católicos não têm filhos, os católicos estão limitando a abertura à vida, e aí o que acontece? Obviamente, outras religiões vão povoando o mundo e Jesus Cristo vai saindo do mundo. Jesus Cristo vamos perdendo a pessoa de Jesus Cristo da sociedade, porque nossa sociedade já não é mais católica, né? Se fizermos isso, esse nosso dever de rezar, de aceitar as cruzes e perseverar aceitando a cruz, porque me une a Jesus Cristo, e daqueles que são casados, de povoar a terra de filhos católicos bem educados na fé católica, sem dúvida, se fizermos isso, retomando a santa sabedoria que perdemos faz tempo por nosso egoísmo e nossa incredulidade, quem sabe há alguns anos também nós poderíamos retomar o templo de tijolo e cimento que nós perdemos hoje. Então faz tempo que perdemos, por nosso egoísmo e por nossa incredulidade, a santíssima sabedoria, Jesus Cristo presente no mundo. Perdemos faz tempo. Se nós conseguirmos retomar essa sabedoria, talvez algum dia também retomaremos o templo de tijolo que perdemos faz alguns dias, faz algumas semanas. Mas sem essa fé, podemos esquecer qualquer templo, porque vai ser um mero museu. Por mais que nós temos igrejas, né? Se sabe de igrejas na Europa que foram fechadas, e por fora é uma igreja, mas por dentro é um museu. Outras eu sei que são restaurantes. Faz poucos dias eu vi uma que me chamou muita atenção, que virou uma academia. Eu acho que foi na Inglaterra, não me lembro bem. É uma academia. Então você vê por fora uma igreja lindíssima, né? Como as igrejas de antigamente. E por dentro esteiras e máquinas assim que tem nas academias, porque não tem muito sentido mais ter igreja, não tem nenhum católico. É triste. Só poderemos pensar em retomar as igrejas que a nossa fé tem perdido no dia em que nos convencermos de que há um Deus verdadeiro, pelo qual vale a pena dar não só uma hora dos nossos domingos, talvez um pouco do nosso dízimo, uma novena nos tempos de crise. Por ele vale a pena gastar a nossa vida inteira. E você, ouvinte do Católico Você Sabia, sabe disso. E eu estou convidando você a retomar essa consciência hoje. Por ele vale a pena gastar a vida toda. Transformar nossos maus hábitos, desfazer-nos de nossos apegos infantis e enfrentar a vida com coragem, a aventura dessa breve vida. Vale a pena por Jesus Cristo. Por ele o Padre Felipe está aqui, eu estou aqui, por ele nós somos padres, por ele nós fazemos o que fazemos. É que sem a pessoa de Jesus Cristo presente em nossa vida, não tem sentido nada do que nós fazemos. Então, é ele quem vai dar sentido a toda a nossa existência. E é isso que nós temos que retomar, é isso que nós temos que voltar a testemunhar no mundo de hoje. Hoje, se os cristãos retomassem Santa Sofia como basílica, o templo de Santa Sofia, a única coisa que eles conseguiriam fazer seria transformá-la num museu, que na verdade me parece que desde 1930 Santa Sofia é um museu, né? Patrimônio histórico da Unesco, e nada mais. E também isso é de se lamentar, que uma igreja dedicada à pessoa de Jesus Cristo seja um patrimônio histórico. Mas o máximo que o Ocidente pode oferecer ao Deus verdadeiro é um museu, ou melhor, o máximo que nós podemos oferecer é um reconhecimento da Unesco. E nós não podemos oferecer nossas vidas a esse Jesus Cristo, a essa pessoa de Jesus Cristo, pois realmente nós perdemos faz muito tempo Santa Sofia. Não perdemos agora, faz muito tempo. Desde que nós reconhecemos que as igrejas estão virando museus, e patrimônio histórico simplesmente, faz muito tempo que a santa sabedoria desapareceu da nossa sociedade, né? E sem a fé que nossos pais nos ensinaram, de nada adianta ter alguma igreja. O drama de ser cristão hoje é isso, né? Viver a nossa fé católica como se Jesus Cristo não existisse. Viver como se a santidade não existisse. Viver como se o pecado não existisse. O grande pecado da sociedade atual, em palavras do grandioso Papa Bento XVI, é viver como se Deus não existisse, né? Chegando então na conclusão, meu querido ouvinte, como vamos concluir esse convite que fizemos hoje? A raiz da perda da Basílica de Santa Sofia, fazer uma reflexão que na verdade perdemos Jesus Cristo faz tempo, e estamos convidando você a voltar a esse testemunho da presença de Jesus Cristo na sociedade.
Como vamos concluir? Eu quero concluir com uma frase, como eu dizia, de Dom Henrique Soares Costa. Dom Henrique deu uma entrevista ao programa do professor Felipe Aquino na Canção Nova, e ele disse o seguinte sobre ser cristãos hoje. Então, cito Dom Henrique: reanunciar Jesus sem a pretensão de que a sociedade seja todinha cristã. Não é cristã. A sociedade todinha não é cristã, não é católica. A gente tem que baixar a bola. Enquanto a gente quiser uma igreja de multidão, a gente vai baixar a qualidade do evangelho. O evangelho deve ser pregado com humor, não de cara feia. Não é evangélico falar ou se converte ou vai para o inferno. Isso não é boa nova. Temos que falar de Cristo. Às vezes temos errado, porque queremos pregar obrigações sem a experiência de Cristo. Como eu posso exigir que o moço seja casto e tenha um namoro casto se ele não tem a experiência de Cristo? Como eu posso exigir que o matrimônio seja indissolúvel se aquele casal não tem a experiência de Cristo? E termina Dom Henrique dizendo: o que me segura na vida, o que faz com que eu seja fiel é o amor a Cristo. Então o grande desafio é renunciar a nosso Senhor, entender o Evangelho, que o Evangelho seja proposto e não suposto. Reanunciar a Cristo. Querido ouvinte do Católico Se Sabia, esse é o meu convite, é o nosso convite hoje, a conclusão desse episódio. Reanunciar a Cristo. Dom Henrique disse que o Cristo ressuscitado fez daqueles homens ignorantes, toscos, grandes apóstolos, grandes homens. E esse Cristo nós podemos comungá-lo na Eucaristia, podemos receber, podemos falar com Ele, saber que Ele está do nosso lado, tudo muda. Por isso, dizia Dom Henrique, por isso eu estou nesse ramo. Nem a dor, nem a morte, nada me separará do amor de Cristo. É por isso que estamos aqui. É por isso que você que está me ouvindo é católico. Porque sabe que vale a pena, porque tem um Jesus que se fez homem, que te ama e que te amará todos os dias da sua vida. É isso que nós temos que recuperar, querido ouvinte. Nós, do Católico Se Sabia, queremos ajudar você a fazer a sua parte. Vamos apresentar Jesus Cristo ao mundo. Vamos mostrar a beleza de ser católico, de ser família, de ser cristãos. A beleza dos valores que Ele nos pede, a beleza da cruz, a beleza do sacrifício redentor. Vamos voltar a mostrar a santa sabedoria presente no mundo. Vamos mostrar a beleza de ser católicos. Vamos mostrar que vale a pena porque existe um Deus que me amou e se entregou por mim. E um Deus que está comigo e estará comigo todos os dias da nossa vida. Essa é a realidade que transforma o mundo, dizia Dom Henrique, e que nós concluímos hoje. Trazer presente Jesus Cristo no mundo de hoje, com a nossa oração, com a nossa vida, com o nosso testemunho. Esse é o convite do Católico Se Sabia no episódio de hoje. E assim concluímos. Agradeço a atenção de cada um. Desculpa se foi um pouquinho longo demais esse convite a voltar a viver a presença da Santa Sofia no meio de nós, dado que perdemos o templo, mas que não percamos ou que recuperemos, porque eu falei, né, já perdemos faz anos, mas que recuperemos não a realidade do templo, mas a realidade viva da presença da Santa Sabedoria no nosso meio. Uau! Bem, pois aí está, queridos ouvintes, esse é o nosso episódio de hoje, com realmente passamos muitas realidades e realidades que talvez tenhamos que até entrar posteriormente, né? Aprofundar posteriormente, porque são muitos temas aqui que o padre tocou, muito profundos e sérios e temas muito importantes realmente na nossa vivência como católicos e que necessitamos para ser verdadeiramente católicos, não? E é isso que nós queremos, não? O Católico Se Sabia quer mostrar essa proposta do que significa ser católico. Se você não sabia dessa realidade do que é ser católico, isso é ser católico. E é isso que o Católico Se Sabia também quer trazer para você hoje. E como dizia, desculpa, e como dizia Dom Henrique, né, no final, padre, às vezes nós pensamos, mas é muito exigente, né? Sim, é muito exigente. Mas nós podemos falar, e você que nos escuta, que sabe dessa realidade, pode falar também, mas é tão bonito, é tão maravilhoso, nos faz tão feliz viver essa realidade, que esse é o nosso convite. Efetivamente é um compromisso ser católico e como eu titulei o programa, né, é um drama ser católico no mundo de hoje. Porém, é tão bonito viver esse drama sabendo
que estamos do lado da pessoa viva de Jesus Cristo, que é a Santa Sabedoria. Então você que talvez não fez essa experiência, faça, porque vale muito a pena testemunhar e viver a presença de Jesus Cristo no mundo. E realmente eu creio que é isso, né? Ou seja, a alegria de ser católico, a alegria de ser de Cristo, eu creio que como católicos ainda necessitamos manifestar muito mais que Deus me tocou, que eu sou de Cristo, que eu pertenço a Cristo, que eu vivo feliz por viver a realidade de Cristo, que viver a minha vida cristã não é um peso. Claro, é difícil e custa, claro que sim, mas não é uma coisa de uma vida amargurada, não, é uma alegria de ser de Cristo, de possuir a Cristo, de viver a alegria do Evangelho, viver a alegria dos sacramentos. Nós como católicos necessitamos manifestar isso muito mais, que as pessoas realmente vejam um católico e digam, eu quero ser como ele, eu quero viver a alegria que ele vive, eu quero viver, pois, ainda em sofrimentos, em dificuldades, mas eu quero viver a alegria que ele vive como católico, que ele vive como pessoa. Isso só que Jesus Cristo nos dá. E fica aí então o convite também de você mandar enviar seu comentário, ali pode comentar na página, pode comentar no YouTube, onde você se sente mais confortável, né? Pode mandar mensagem direta para o Padre Felipe, para mim, para o Católico Você Sabia, no Instagram, onde for. Mas comenta ali como você vive esse drama de ser católico no mundo de hoje com essa alegria, né? Qual é a sua experiência? Porque é bonito também que nós aqui nos programas possamos trazer depois, no futuro, experiência de vida das pessoas, né? Padre, eu escutei isso e lembrei da minha experiência, porque eu também vivo um drama na faculdade ou na minha família, onde for, mas vivo imensamente feliz. Comenta lá, manda seu comentário que a gente vai depois comentar com muita alegria nos próximos programas que valeu a pena escutar isso, porque muitas pessoas estão vivendo esse drama, mas imensamente felizes com essa vida cristã. E como reanunciar, como pois compartilhar essa realidade da alegria da nossa fé cristã, da alegria de viver como cristãos, de ser de Cristo, temos que manifestar isso, não? E o Católico Sabia quer ajudar também nisso, não? Mas é isso, pessoal, vamos lá terminando, que já estamos chegando lá no nosso limite de tempo, mas católicosesabia@gmail.com, católicosesabia@gmail.com, para mandar sua informação, sua notícia, sua experiência, também como o padre falou, em todos os outros meios sociais que você encontra aí, que já conhecem. Pois faça chegar também a mais pessoas possíveis, dá o seu like, dá o seu joinha lá, marca o seu sininho no YouTube, aqueles que preferem seguir pelo YouTube. E é isso, pessoal. Vamos terminando então. Aqui é Padre Felipe Neco e uma boa tarde para vocês aí. Vou estar lá então nessa semana intensa de pregação, mas lembrando de cada um de vocês, podem contar também com minhas orações e eu conto com a de vocês, né? O Espírito Santo é o grande pregador de qualquer retiro, nós só colaboramos, então peço aí que rezem para que possamos colaborar com o Espírito Santo nessa nossa missão e nos vemos na próxima semana com a graça de Deus. Amanhã gravando e depois de 8 dias no próximo episódio. Dias, mas aí amanhã a gente já manda o resto dos alunos que temos por aqui. Um abraço, até mais. Um abraço, Deus abençoe.